Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a última prova do concurso do Banco do Brasil. Prova esta que ocorreu no ano passado, também organizado pela banca SES Gran Rio. Então, eu tenho aqui a prova. Eu peguei aqui a prova modelo A, escriturário, agente comercial, gabarito número 1, tá? Essa prova aqui. Então, nós temos aqui a folha inicial e temos logo em seguida a redação. Eu acredito que o modelo da prova será idêntico a este daqui. Então, nós temos os textos de apoio. Nós temos assim: utilize os fragmentos de texto a seguir como motivadores para a produção de sua redação. Não os copie. Colocaram até em negrito aqui. Não pode copiar nada dos textos de apoio. Essas linhas, pessoal, elas podem até mesmo serem descontadas no momento da correção. Então, muito cuidado. O texto é motivacional, para motivar você a escrever a respeito daquele assunto. Então, motivacional nesse sentido, tá, gente? Então, aqui nós temos o fragmento 1, fragmento 2, e logo em seguida nós já temos aqui o tema. Eu vou voltar para fazer a leitura, mas eu já vou destacar aqui o tema. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Um tema extremamente pertinente, afinal, privacidade e mundo digital são quase que palavras contrárias, opostas, visto o número de casos que nós estamos tendo aí de crimes virtuais, né? Apesar que esse tema aqui vai um pouco mais profundo na questão. Vamos ler aqui um pouco a respeito do tema. Privacidade digital. Eu não tenho nada a esconder. Ao longo dos últimos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre este problema ao redor do mundo, toda vez me deparo com o mesmo argumento. Eu não me preocupo muito sobre invasões de privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Minha reação também é sempre a mesma. Ao pegar uma caneta e escrever meu endereço de e-mail num pedaço de papel, eu digo à pessoa: aqui está meu endereço de e-mail. Agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas de todas as suas contas na internet. E não estou pedindo só senhas das suas contas bonitinhas e respeitáveis que você utiliza no trabalho, mas todas as contas. Porque eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que você estiver fazendo online, ler o que eu quiser ler e publicar o que eu julgar interessante. Até porque você não é uma pessoa má, e já que não está fazendo nada de errado, você não deve ter nada a esconder. Né? Nenhuma dessas pessoas me mandou o e-mail que pedi. Aqui é do Glenn, né? O Glenn é aquele rapazinho, aquele senhor, na verdade, né? Que ficou famoso nos Estados Unidos por ter vazado informações de um órgão norte-americano. O Glenn, que vive hoje no Brasil, né? Casado, tem filhos aqui no Brasil. E esse trecho, esse fragmento, foi retirado de um vídeo TED Talk, né? Por que privacidade importa? Então, aqui ele vai fazer uma reflexão sobre a questão da privacidade digital, porque tem muita gente que fala, não estou nem aí, não estou preocupado, porque eu não tenho nada a esconder, as minhas redes sociais estão ok, e ele sempre faz essa proposta. Beleza, então anota aqui para mim, anote para mim, por favor, todas as suas senhas de todas as suas contas. Eu quero saber exatamente tudo que você faz nas redes sociais. E ninguém nunca mandou para ele esses dados, porque sabe que, na verdade, todo mundo sempre tem alguma coisa que quer manter privado, não quer divulgar, né? Não necessariamente uma coisa ruim, pode ser, sei lá, um momento de família, um e-mail, né, que você tenha recebido do seu pai, da sua mãe, uma coisa mais íntima e que naturalmente você não quer que seja divulgado. Então, aqui, às vezes, nós temos essa visão do senso comum de que nós não temos nada a esconder, logo, não há perigo. Mas nós sabemos que, na verdade, sim, nós precisamos manter a nossa privacidade, mesmo a privacidade de caráter digital. Temos o fragmento 2. Eu sempre gosto de destacar as fontes, tá? Então, aqui eu vou destacar, disponível em privacidade.digital. Beleza. Edward Snowden, né? Tem até um filme sobre esse cara, se eu não me engano. É isso mesmo. Bom, então nós temos aqui outra citação. Mas falar que você não precisa ou não quer privacidade porque você não tem nada a esconder é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seus status de imigrante, histórico de desemprego, histórico financeiro, histórico médico.
Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, pode opor-se a revelar para qualquer pessoa informações sobre suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais, como se revelar esse tipo de informação fosse a mesma coisa do que revelar seus gostos musicais, filmes e livros prediletos. Mais uma vez, gente, é a discussão em torno da privacidade em rede social, né? É um debate acalorado que divide opiniões. Eu mesmo já vi textos falando, trazendo todo tipo de argumentação a respeito desse tema. E eu acredito que nós precisamos, enquanto leitores, enquanto cidadão, né? Nós somos cidadãos e precisamos prestar atenção ao que essa palavra significa, precisamos estar atentos a essas discussões. Ah, Ana, eu nem mexo em rede social, eu não quero nem saber. A prova que você irá fazer cobrará questões atuais. E privacidade nos meios digitais é uma questão atual que já foi cobrada. Então, naturalmente, não vai ser cobrada novamente. Mas é só para vocês terem essa noção do que pode vir a cair na prova de vocês. Então, nós temos aqui, a privacidade digital é o controle pelo indivíduo da disponibilidade de informações a seu respeito relacionadas à navegação em sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico. Então, aqui eles meio que trazem um conceito. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema. Então, aqui, gente, você vai falar sobre a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos. Vocês podem citar, né, até a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente. Essa lei precisa ser lida, precisa ser estudada, porque é uma lei importante e que fala muito sobre isso. Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como que a questão da redação ela é cobrada no texto do Banco do Brasil. Continuando então, pessoal, nós temos aqui, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão. Quando fala escrita padrão, eles estão destacando aqui a importância de se respeitar a gramática normativa, que é aquela gramática que nós aprendemos na escola, tá? Então, aquele conteúdo de língua portuguesa que você irá estudar para as questões de múltipla escolha ajudarão a fazer a redação e a respeitar esse critério aqui. Manter a abordagem dos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie texto alheio. Então, quando for utilizar de uma ideia de um outro pensador, uma pesquisa, é importante que você faça a citação correta, para não parecer que você está copiando, né, o trecho de outra pessoa sem permissão. Lembrando que você não pode copiar trechos do texto motivador que nós fizemos a leitura há pouco, dos 2 fragmentos. Então, aqui, manter a abordagem nos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie. Parafrasear é você falar com as suas palavras o que a pessoa falou. Tem gente que faz isso, né? Olha, não é para copiar igual o meu, não. Aí a pessoa tá lá. A casa é amarela. Amarela é a casa. Isso é parafrasear. Você disse a mesma coisa, só que só mudou talvez ali a ordem das palavras. Redigir o texto no modo dissertativo argumentativo, não sendo aceitos textos narrativos nem poemas. Mais uma vez, já falei isso em outra aula, o texto dissertativo argumentativo ele é o mais cobrado em concursos públicos, porque ele vai avaliar se o candidato ele tem capacidade de compreensão do tema e de articulação de ideias a respeito daquele tema. Demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. Então, isso aqui é a parte argumentativa, né? Dissertar é falar a respeito de alguma coisa, argumentar é defender um ponto de vista sobre alguma coisa, e nesse D aqui nós temos a junção, que seria basicamente a parte mais de coerência. Então, capacidade de selecionar. Quando você vai fazer uma redação, a tendência é que você tenha muitas ideias, só que você precisa saber selecionar as melhores. É a mesma coisa no futebol, né? Você vai montar um time, você tem um time reserva, você tem um time que entra em campo. Na hora da redação, você tem que saber o que você vai colocar, que é válido, né? Saber selecionar adequadamente as ideias, o que vai entrar em campo e o que vai ficar no banco de reserva. Infelizmente, não dá para colocar todas as ideias, às vezes você tem muita ideia a respeito daquele tema, só que você precisa saber selecionar essas ideias, organizá-las, e a relação de argumento
né? Saber argumentar, saber defender um ponto de vista é muito importante. Não é simplesmente afirmar uma coisa e não saber defender, não utilizar de pesquisa, né? De opinião, de argumentação de pessoas que conhecem aquele tema. Então, argumentar não é só falar, né? Se fosse só falar, seria dissertativo. É dissertativo argumentativo. Então, são as duas coisas. Você tem que saber falar sobre aquele tema e argumentar defendendo o seu ponto de vista, que é chamado de tese, a respeito daquele tema. Para defender seu ponto de vista. Tá vendo? Aqui eles utilizam até a palavra mais simples, que é ponto de vista. Ponto de vista é a sua opinião a respeito daquele tema. Tá? Apresentação da redação. O texto deverá ter de 25 a 30 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a redação. Então, você não pode escrever fora das margens. Ana, não coube a palavra. Você vai colocar um tracinho e continuar na próxima. O que não pode é escrever fora das margens, tá? Essa questão estética ela é muito importante em um texto. Então, de 25 a 30 linhas. O texto definitivo deverá ser transcrito para a página de redação. O texto da folha de rascunho não será considerado com caneta esferográfica transparente de tinta cor preta e em letra legível. Eu já falei na outra aula, né, que a tinta de cor preta, por quê? A caneta azul, quando ela é escaneada, ela fica muito clara na hora da correção. E a redação de vocês será corrigida de maneira assim, possivelmente. Né? A redação ela é escaneada e enviada aos professores. Então, ao escanear, a caneta preta ela fica mais visível. Então, não faça na cor azul, tá? Porque pode prejudicar a correção da sua redação. Letra legível não significa letra bonita. Tem gente que confunde. Minha letra precisa ser redonda, precisa ter uma volta, o M tem que ser... Não precisa. Faça o básico, o simples, mas que seja legível. A pessoa precisa compreender. Observe que aqui não fala que vai ser na letra cursiva, na letra de forma, né? O ideal é que você escolha uma e siga. Não pode misturar, porque senão pode ficar confuso na hora da correção. E mesmo assim, a sua correção não terá prejuízo por causa disso, tá? A parte estética, ela funciona mais na questão da legibilidade, ou seja, eu vou ler a palavra casa e vou entender casa, né? Então, fazer o A certinho, fechar o A, né? Puxar a perninha do A, porque senão fica parecendo um O. Então, esses detalhes são importantes. A redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou qualquer outro sinal. Não existe terminar a redação e assinar seu nome. Vai ter um campo apropriado para a assinatura do seu nome, tá? Eu queria só chamar a atenção para o tópico B aqui ainda. Então, você não pode assinar, não pode ser identificada na folha de redação. Isso é para evitar problema, né, gente, de corrupção aí na correção. Então, aqui nós temos, deverá ser transcrito para a página de redação. Vocês vão perceber que há uma folha aqui para a redação. Essa folha é a folha de rascunho. Você vai rascunhar a sua redação. É a primeira versão dela. Tá vendo aqui? Rascunho. Terminando essa parte, aí sim vai passar para a folha oficial, que vai possivelmente estar nas costas do gabarito. Então, o gabarito vai estar na frente e a folha da redação vai estar atrás. Então, muito cuidado. Tem gente que faz a redação no rascunho e esquece de passar limpo. Eu já vi candidato fazer isso. Principalmente o nervosismo, né? A correria, você começa a ver todo mundo terminando, saindo. Nossa, todo mundo terminou, então quer dizer que tá fácil, só eu que estou tendo dificuldade. Não caiam nessa pilha, façam no seu tempo, com calma, né? E o local de errar é um rascunho. Agora, errou lá na folha oficial, você passa um traço em cima da palavra e continua. O que você não pode é ficar riscando, porque isso vai deixar sua prova feia. Né? Então, passa um traço só. Errou a palavra, vou escrever a palavra cassação, escreveu errado, passa um tracinho em cima, a caneta mesmo, e continua na frente, tá bom? Não precisa colocar parênteses, não, um tracinho basta. E isso vai saber, para que o corretor ele saiba identificar que ali está errada aquela palavra. Agora, se você for riscar, né, isso pode contabilizar até como uma tentativa de desenho, e é um critério que leva a nota 0 também. Então, pessoal, essa aqui foi a última prova que nós tivemos de redação do Banco do Brasil, organizado pela SESGran Rio. Olha que sorte, né? Temos uma prova aqui com parâmetro. Recomendo todo mundo fazer essa prova, né? O primeiro simulado é sempre a prova, então faça essa prova e faça a prova de redação, porque é importante, tá bom? Por mais é isso, eu agradeço
a visualização de vocês aqui. Peço que vocês curtam o canal, compartilhem, comentem o que vocês acharam dessa aula. Se vocês querem mais aulas de redação da SESC Gran Rio, e eu espero vocês nas minhas redes sociais, @prof_Ana Pisani. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até mais, gente. Muito obrigada.